O dom da vida, a relva humilde. Foi no mês de Tebet, quando a terra estava coberta com brotos de relva nova depois das chuvas, e a cobertura de verde esmeralda era tenra como a fina lanugem de um filhote de pássaro. E foi numa bela manhã ensolarada que Jesus reuniu os novos irmãos dos eleitos à sua volta, para que eles pudessem ouvir com seus ouvidos e compreender com seus corações os ensinamentos de seus pais, assim como outrora foram ensinados a Enoque. E Jesus sentou-se debaixo de uma árvore antiga e retorcida, segurando nas mãos um pequeno pote de barro. E no pote crescia uma tenra relva de trigo, a mais perfeita dentre todas as ervas portadoras de sementes. A tenra relva dentro do pote estava radiante de vida, como a relva e as plantas que revestiam as colinas nos campos mais distantes e além. E Jesus acariciou a relva no pote com as mãos, tão suavemente quanto acariciaria a cabeça de uma criancinha. E Jesus disse: Felizes sois vós, filhos da luz, pois ingressastes no caminho sem morte, e andais pelos passos da verdade, assim como fizeram vossos pais outrora, ensinados pelos grandes. Com os olhos e ouvidos do Espírito vedes e ouvis as imagens e os sons do reino da Mãe terrena. O céu azul onde habita o anjo do ar, o rio espumoso onde flui o anjo da água, a luz dourada que escorre do anjo do sol. E em verdade vos digo, tudo isso está dentro e fora de vós. Pois o vosso alento, o vosso sangue, o fogo da vida dentro de vós, estão todos unidos à Mãe terrena. Mas de tudo isso, e mais, o dom mais precioso de vossa Mãe terrena é a relva debaixo de vossos pés, a mesma relva que vós pisais sem pensar. Humilde e manso é o anjo da terra, pois não tem asas para voar, nem raios dourados de luz para penetrar a neblina. Grande, porém, é a sua força e vastos são os seus domínios, pois ele cobre a terra com o seu poder, e sem ele, os filhos dos homens já não existiriam, já que nenhum homem pode viver sem a relva, as árvores e as plantas da Mãe terrena. E estes são os dons do anjo da terra aos filhos dos homens. Mas agora vos falarei de coisas misteriosas, pois em verdade vos digo, a relva humilde é mais do que alimento para o homem e para o animal. Ela esconde sua glória sob um aspecto modesto, como se contava de um soberano de outrora que visitava as aldeias dos seus súditos disfarçado de mendigo, sabendo que eles diriam muitas coisas a um homem assim, mas cairiam amedrontados diante do seu rei. Da mesma forma, a relva humilde esconde sua glória debaixo de uma capa de verde modesto, e os filhos dos homens andam sobre ela, aram-na, dão-na como alimento aos animais, mas não conhecem quais segredos estão escondidos em seu interior, mesmo aqueles segredos da vida imortal nos reinos celestiais. Mas os filhos da luz saberão o que está oculto na relva, pois foi entregue a eles levar conforto aos filhos dos homens. Assim também nós somos ensinados pela Mãe terrena com este punhadinho de trigo num pote singelo, o mesmo pote de barro que usais para tomar leite e juntar o mel das abelhas. O pote, agora, está cheio com terra preta, rica de folhas velhas e úmida pelo orvalho da manhã, o dom mais precioso do anjo da terra. E eu umedeci um punhado de trigo, para que o anjo da água penetrasse nele. O anjo do ar também o abraçou, e o anjo do sol, e o poder dos 3 anjos despertou também o anjo da vida dentro do trigo, e em cada grão nasceram broto e raiz. Então eu coloquei o trigo despertado no solo do anjo da terra, e o poder da Mãe terrena e de todos os seus anjos entraram no trigo. E, depois do sol ter se erguido 4 vezes, os grãos tornaram-se relva. Em verdade vos digo, não há maior milagre do que este.
E os irmãos olharam com reverência para as tenras folhas de relva nas mãos de Jesus, e um deles perguntou-lhe: Mestre, qual é o segredo da relva que tens nas mãos? Em que difere ela da relva que recobre as colinas e as montanhas? E Jesus respondeu: Ela não é diferente, filho da luz. Todas as relvas, todas as árvores, todas as plantas, em todas as partes do mundo, todas são parte do reino da Mãe terrena. Mas eu separei neste pote uma pequena porção do reino de vossa Mãe, para poderdes tocá-la com as mãos do Espírito, e para que o poder dela possa entrar em vosso corpo. Pois em verdade vos digo, existe uma corrente sagrada da vida que deu à luz à Mãe terrena e a todos os seus anjos. Essa corrente da vida é invisível aos olhos dos filhos dos homens, pois eles caminham na escuridão e não veem os anjos do dia e da noite que os cercam e pairam sobre eles. Mas os filhos da luz têm caminhado por 7 anos com os anjos do dia e da noite, e agora lhes foram entregues os segredos da comunhão com os anjos. E os olhos do vosso espírito serão abertos, e vereis, ouvireis e tocareis a corrente da vida que gerou a Mãe terrena. E vós entrareis na corrente sagrada da vida, que vos carregará, com infinita ternura, a vida eterna no reino de vosso Pai celestial. Como faremos isso, mestre? Indagaram alguns, atônitos. Que segredos precisamos conhecer para ver, ouvir e tocar essa corrente sagrada da vida? E Jesus não respondeu, mas colocou suas 2 mãos em torno das folhas de relva que cresciam no pote, delicadamente, como se fosse a testa de uma criancinha. Fechou seus olhos, e ao seu redor, ondas de luz cintilavam ao sol, como o calor do verão faz tremer a luz debaixo de um céu sem nuvens. E os irmãos se ajoelharam e inclinaram suas cabeças em sinal de reverência diante do poder dos anjos, que vertia da figura sentada de Jesus. E ele permaneceu sentado em silêncio, com as mãos fechadas, como que em oração, em torno das folhas de relva. E ninguém sabia se havia se passado 1 hora ou 1 ano, pois o tempo parou e era como se toda a criação tivesse prendido sua respiração. E Jesus abriu seus olhos, e um aroma de flores encheu o ar quando ele falou: Aqui está o segredo, filhos da luz, aqui na relva humilde. Aqui está o ponto de encontro da Mãe terrena e do Pai celestial. Aqui está a corrente da vida que deu à luz a toda a criação. Em verdade vos digo, somente ao Filho do Homem é dado ver, ouvir e tocar a corrente da vida que flui entre os reinos terreno e celestial. Colocai vossas mãos em torno da tenra relva do anjo da terra e vereis, ouvireis e tocareis o poder de todos os anjos. E, um a um, cada um dos irmãos sentou-se com reverência diante do poder dos anjos, segurando em suas mãos a tenra relva. E cada um sentiu a corrente da vida entrar em seu corpo com a força de uma correnteza após uma tempestade de primavera. E o poder dos anjos fluiu em suas mãos, até os seus braços, e sacudiu-os poderosamente, assim como o vento do norte sacode os galhos das árvores. E todos admiraram-se com o poder da relva humilde, capaz de conter todos os anjos e os reinos da Mãe terrena e do Pai celestial. E sentaram-se diante de Jesus e foram ensinados por ele. E Jesus disse: Contemplai, filhos da luz, a modesta relva. Vede dentro do que estão contidos todos os anjos da Mãe terrena e do Pai celestial. Pois agora entrastes na corrente da vida, e suas correntes vos carregarão em tempo para a vida imortal no reino de vosso Pai celestial. Pois na relva estão todos os anjos. Aqui está o anjo do sol, no brilho da cor verde das folhas de trigo. Pois ninguém pode olhar para o sol quando ele está alto nos céus,
pois os olhos do Filho do Homem são ofuscados pela sua luz radiante. E é por isso que o anjo do sol torna verde tudo aquilo que ele dá vida, para que o Filho do Homem possa olhar para os muitos e variados tons de verde e neles encontrar força e conforto. Em verdade vos digo, tudo o que é verde e com vida tem o poder do anjo do sol dentro de si, incluindo essas tenras folhas de trigo novo. E assim o anjo da água abençoa a relva, pois em verdade vos digo, há mais do anjo da água dentro da relva do que de qualquer outro anjo da mãe terrena. Pois se esmagardes a relva com as mãos, sentireis a água da vida, que é o sangue da mãe terrena. E, todos os dias em que tocardes a relva e entrardes na corrente da vida, dai ao solo umas poucas gotas de água, para que a relva possa ser renovada pelo poder do anjo da água. Sabei também que o anjo do ar está dentro da relva, pois tudo o que está vivo e verde é o lar do anjo do ar. Colocai o vosso rosto perto da relva, respirai profundamente e deixai o anjo do ar entrar fundo no interior do vosso corpo. Pois ele habita na relva, como o carvalho habita na glande, e como o peixe habita no mar. O anjo da terra é o que dá à luz à relva, e como o bebê no útero vive da alimentação de sua mãe, assim também a terra dá de si própria ao grão do trigo, fazendo-o brotar para abraçar o anjo do ar. Em verdade vos digo, cada grão de trigo que rompe para cima na direção do céu, é uma vitória sobre a morte, onde reina Satã. Pois a vida sempre recomeça. É o anjo da vida quem flui através das folhas da relva para o corpo do Filho da Luz, sacudindo-o com o seu poder. Pois a relva é vida e o Filho da Luz é vida, e a vida flui entre o Filho da Luz e as folhas da relva, fazendo uma ponte para a corrente sagrada da vida, que deu origem a toda a criação. E quando o Filho da Luz segura entre as mãos as folhas da relva, é o anjo da alegria que enche seu corpo com música. Entrar na corrente da vida é ser um com o canto do pássaro, as cores das flores silvestres, o cheiro dos feixes de grãos, recém-devolvidos aos campos. Em verdade vos digo, quando o Filho do Homem não sente alegria no seu coração, ele trabalha para Satã e traz esperança aos filhos das trevas. Não há tristeza no reino da luz, apenas o anjo da alegria. Aprendei, portanto, com as tenras folhas da relva, o canto do anjo da alegria, para que os filhos da luz possam caminhar sempre com ele, e então confortar os corações dos filhos dos homens. A mãe terrena é quem provê a subsistência para nossos corpos, pois nascemos de ela e nela temos a nossa vida. Assim ela provê para nós alimento nas mesmas folhas de relva que tocamos com nossas mãos. Pois em verdade vos digo, não é apenas como pão que o trigo pode nos alimentar. Podemos comer também das tenras folhas da relva, para que a força da mãe terrena possa entrar em nós. Contudo, mastigai bem as folhas, pois os dentes do Filho do Homem são diferentes dos dentes dos animais. E somente quando mastigamos bem as folhas da relva o anjo da água entra em nosso sangue e dá-nos força. Comei, pois, filhos da luz, da erva mais perfeita da mesa de nossa mãe terrena, para que os vossos dias sejam longos sobre a terra, pois assim encontrareis graça aos olhos de Deus. Em verdade vos digo, o anjo do poder entra em vós quando tocais a corrente da vida por intermédio das folhas da relva. Pois o anjo do poder é como uma luz brilhante que envolve todas as coisas vivas, assim como a lua cheia é rodeada de anéis de resplendor, e como a névoa sobe dos campos quando o sol se ergue no céu. E o anjo do poder entra no Filho da Luz quando seu coração é puro e seu desejo é apenas confortar e ensinar os filhos dos homens. Tocai, pois, as folhas da relva,
e senti o anjo do poder entrar pela ponta de vossos dedos, fluir, subindo pelo vosso corpo, e sacudir-vos, até tremerdes com admiração e reverência. Sabei também que o anjo do amor está presente nas folhas da relva, pois o amor está no doar, e grande é o amor dado aos filhos da luz pelas tenras folhas da relva. Pois em verdade vos digo, a corrente da vida corre através de todas as coisas vivas, e tudo o que vive se banha na corrente sagrada da vida. E quando o Filho da Luz toca com amor as folhas da relva, as folhas da relva lhe retribuem seu amor e conduzem-no à corrente da vida, onde ele encontra a vida eterna. E esse amor nunca se esgota, pois a sua fonte está na corrente da vida, que flui para o mar eterno, e não importa o quanto o Filho do Homem tenha se distanciado de sua mãe terrena e de seu Pai celestial, o contato com as folhas da relva sempre trará uma mensagem do anjo do amor, e seus pés se banharão novamente na corrente sagrada da vida. Eis que é o anjo da sabedoria que governa o movimento dos planetas, o ciclo das estações e o crescimento ordenado de todas as coisas vivas. Assim o anjo da sabedoria ordena a comunhão dos filhos da luz com a corrente da vida, por intermédio das tenras folhas da relva. Pois em verdade vos digo, vosso corpo é santo porque se banha na corrente da vida, que é a ordem eterna. Tocai as folhas da relva, filhos da luz, e tocai o anjo da vida eterna. Pois, se olhardes com os olhos do Espírito, vereis verdadeiramente que a relva é eterna. Agora ela é jovem e tenra, com o brilho de uma bebê recém-nascido. Logo ela será alta e graciosa, como a árvore nova com seus primeiros frutos. Em seguida, ela amarelará com a idade, e inclinará sua cabeça com paciência, como o campo depois da colheita. Finalmente, ela murchará, pois o pequeno pote de barro não pode conter todo o período de vida do trigo. Mas ela não morre, pois as folhas marrons voltarão para o anjo da terra, e ele a mantém em seus braços e a faz dormir. E todos os anjos trabalham nas folhas murchas, e eis que elas se modificam e não morrem, mas erguem-se novamente em uma outra forma. E, assim, os filhos da luz nunca veem a morte, mas encontram-se alterados e ressurgidos à vida eterna. E assim o anjo do trabalho nunca dorme, mas penetra as raízes do trigo profundamente no seio do anjo da terra, para que os rebentos de verde tenro possam superar a morte e o reinado de Satã. Pois vida é movimento, e o anjo do trabalho nunca para, trabalha sem cessar no vinhedo do Senhor. Fechai os olhos quando tocardes a relva, filhos da luz, mas não adormeçais, pois tocar a corrente da vida é tocar o ritmo eterno dos reinos imortais, e banhar-se na corrente da vida é sentir, cada vez mais, o poder do anjo do trabalho dentro de vós, criando na terra o reino do céu. A paz é a dádiva da corrente da vida aos filhos da luz. Por isso nós sempre nos saudamos uns aos outros dizendo, a paz esteja convosco. Assim mesmo a relva saúda vosso corpo com o beijo da paz. Em verdade vos digo, a paz não é somente a ausência de guerra, pois muito rapidamente pode o rio Pacífico transformar-se em torrente veloz, e as mesmas ondas que embalam o barco podem, num instante, despedaçá-lo de encontro às rochas. Assim a violência jaz à espera dos filhos do homem, quando eles não mantêm a vigília da paz. Tocai as folhas da relva, e desse modo tocai a corrente da vida. Nisso encontrareis a paz construída com o poder de todos os anjos. E, assim, com essa paz, os raios da luz sagrada expelirão toda a escuridão. Quando os filhos da luz são um com a corrente da vida,
O poder das folhas da relva os conduz ao reino imortal do Pai Celestial. E sabereis mais a respeito desses mistérios, que ainda não é o momento para vós ouvirdes. Pois existem outras correntes sagradas nos reinos imortais. Em verdade vos digo, os reinos celestiais são cruzados e recruzados por correntes de luz dourada, que formam arcos muito além da abóbada do céu e não têm fim. E os filhos da luz viajarão por essas correntes para sempre, sem conhecer a morte, guiados pelo amor eterno do Pai Celestial. E em verdade vos digo, todos esses mistérios estão contidos na modesta relva, quando a tocais com ternura e abris vosso coração para o anjo da vida internamente. Juntai, portanto, os grãos de trigo e plantai-os em pequenos potes de barro, e, todos os dias, com o coração alegre, comungai com os anjos, para que eles possam guiar-vos à corrente sagrada da vida, e vós possais trazer de volta de sua fonte eterna o conforto e a força para os filhos dos homens. Pois em verdade vos digo, tudo o que vós aprendeis, tudo o que os olhos do vosso espírito veem, tudo o que os ouvidos do vosso espírito ouvem, tudo isso é como uma cana oca no vento se não enviardes uma mensagem de verdade e luz aos filhos dos homens. Pois pelo fruto conhecemos o valor da árvore. E amar é um ensinar sem fim, sem cessar. Pois assim foram vossos pais ensinados outrora, até mesmo nosso pai Enoque. Ide agora e que a paz esteja convosco. E Jesus mostrou o pequeno pote com as folhas de relva nova, como num gesto de bênção, aos irmãos e caminhou em direção às colinas ensolaradas, ao longo da margem do rio, como era costume de todos os irmãos. E os outros o seguiram, cada um guardando em si as palavras de Jesus, como se fossem uma joia preciosa dentro de seu peito.